Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo de hoje a gente vai resolver um exemplo da disciplina de cálculo de reatores químicos ligado aí com a associação mista de reatores em série. Vamos lá. Tá aí o nosso problema. A gente tem uma reação de isomerização, aqui tem a definição de isomerização, né, que é um fenômeno caracterizado pela existência de duas ou mais substâncias que apresentam fórmulas moleculares idênticas, mas que diferem uma das outras em suas fórmulas estruturais. Reações de isomerização normalmente ocorrem em equilíbrio, em que um isômero é convertido no outro. Normalmente, esse tipo de reação é catalisada por base. Essa reação não tem geração de subproduto, uma vez que o isômero é constituído dos mesmos átomos do produto de partida. E a reação que a gente está estudando com a isomerização do butano é apresentada abaixo. NCH4H10 forma aí CH4H10 com possibilidade de reversão aí para a reação. Considerando então uma vazão molar de N-butano de alimentação de 50 kmol por hora, é solicitado que, primeiro, a gente determine o volume do reator CSTR para um esquema, o volume do reator PFR do esquema e o volume do segundo reator CSTR do esquema. Daqui a pouco eu mostro esse esquema aí para vocês. E ele pede ainda para que a gente esboce o gráfico de Levenspiel para esse sistema. O gráfico de Levenspiel é aquele gráfico que correlaciona aí o F a zero sobre a taxa de reação em relação à conversão. Aqui está apresentado o nosso esquema reacional. Observem que a gente tem uma estrutura em série, composta aí por 3 reatores. A gente tem um reator CSTR que recebe a mistura de alimentação com conversão zero e leva essa mistura até uma conversão de 0,2. Essa mistura é passada, né, o que sai desse reator CSTR é passado aqui para um reator tubular. Esse reator tubular leva a mistura até uma conversão de 0,6. A saída desse reator tubular alimenta novamente um novo reator CSTR, que leva a mistura até a conversão final, que é de 0,65. Observem que são fornecidos ainda dados experimentais para essa reação. Tá? Esses dados são apresentados aqui embaixo. A gente tem uma relação aqui de conversão com a taxa de reação. Então a gente vai se aproveitar desses dados para construir aqui o nosso problema. A gente vai ver a melhor forma de fazer isso aqui agora. Vamos à solução do nosso problema então, pessoal. Como é que a gente vai resolver isso? O primeiro passo relevante que a gente tem que ter é ter uma base aí do que a gente precisa de dados, né, em relação às equações de desempenho, tanto para reatores CSTR quanto para reatores tubulares. A primeira coisa relevante que a gente vê é que se a gente multiplicar aí, né, o inverso desses valores de taxa aí que são fornecidos pelo F a zero, pela vazão molar de alimentação, a gente obtém um número muito interessante para o nosso sistema, tá? Esses números são recorrentes e aparecem tanto nos reatores CSTR quanto nos reatores tubulares, dentro da estrutura da fórmula. Então é baseado nisso que eu estou aí fazendo esse cálculo. Esses números daqui a pouco vocês vão ver a utilidade deles. Partindo para a resolução do nosso primeiro reator CSTR, então, o que é que a gente tem, o que é que a gente sabe dele? Ele é um reator que vai da conversão de 0 até a conversão de 0,2. Pela definição estrutural do funcionamento e operação de um reator CSTR, a gente sabe que a taxa desses reatores é igual à taxa da saída, né? Uma vez que a mistura reacional, ao entrar no reator, assume a condição que é a condição da saída. Então a gente vai considerar essa taxa aí na saída, que vale 0,94, multiplicada aí pelo valor da conversão desse reator, que é 0,2. Chegamos ao volume desse reator, né, que é 0,188 metros cúbicos. Vamos partir então para o segundo reator da nossa associação, que é o reator tubular. A gente sabe que a gente vai de uma conversão aí de 0,2 até uma conversão de 0,6. Atentem para um fato de que não estamos tratando aqui de um sistema que vai de 0 a 0,6. Esse é um dos pontos importantes a notarmos quando a gente trata desse tipo de sistema, né, de associação em série. E a nossa fórmula então vai ficar essa integral de 0,2, 0,6, F a zero sobre menos RA dx. Aqui eu vou tomar, né, dentro do intervalo que eu tenho, se vocês observarem no que foi fornecido na questão, a gente tem um intervalo perfeito já dado em 0,2, 0,4, 0,6, com o ΔX de 0,2 para que eu utilize a regra de Simpson de 3 pontos, tá? E é nela que eu estou baseando meu cálculo aqui. Então o meu ΔX sobre 3, né, essa é a fórmula de Simpson, é F a zero dividido por menos RA de x igual a 0,2, mais 4 vezes o F a zero menos RA de x igual a 0,4,
mais FA0 menos RA de x igual a 0,6. Esses valores aí, né, de cada uma dessas unidades, né, do 0,2, 0,4, 0,6, eu pego naquela tabela que eu construí. Eles valem 0,94, 0,85 e 1,32 respectivamente, tá? Fazendo aqui a associação, eu consigo relacionar diretamente aí a expressão para o meu volume, calcular, e ele vale exatamente 0,38 metros cúbicos. Partindo então para o último reator da nossa associação, que é o segundo reator CSTR. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a definição da fórmula estrutural, FA0 menos RA vezes a conversão. Lembrando que aqui a conversão ela precisa considerar apenas o que efetivamente reage no reator, né, que é a conversão final, menos a conversão que ele recebe daquele reator tubular anterior, né? Então, a gente vai ficar com x3 menos x2, que é 0,65 menos 0,6. Outro detalhe importante, a taxa nesse reator é a taxa para 0,65, né? A taxa, o FA0 dividido por menos RA, isso vale 2. Fazendo isso, o volume vale 0,1 metros cúbicos. Após essa definição estrutural, a gente vai partir para o Excel, tá? No Excel, eu acho que é mais fácil a gente construir esse gráfico de Levenspiel. A primeira coisa que eu fiz foi compilar os dados fornecidos de x e taxa, calculei os valores de inverso da taxa e, com os valores de inverso da taxa, eu multipliquei eles pelo FA0 fornecido na questão. Então, cheguei naquele valor de FA0 menos RA, que é o y do meu gráfico, em relação à conversão, que é o x do meu gráfico de Levenspiel, tá? Estando o gráfico aí já formatado, eu vou adicioná-lo aqui abaixo da figura dos reatores para que a gente tenha uma compreensão melhor do funcionamento desse gráfico, tá? O primeiro reator CSTR, ele está ali até a conversão de 0,2, né? E a gente consegue observar, comparando ali pelo desempenho gráfico desse reator, que ele é o reator mais efetivo para coordenar essa transformação com base nessa variação em específico aí, né? Observe que se eu fosse trabalhar com reator tubular, eu teria a área sobre a curva como uma proporcionalidade por volume, e a área sobre a curva é maior do que a área do reator CSTR. Então, o reator CSTR é muito adequado para essa região aí. Vou passar então para o segundo reator CSTR da nossa série, tá? Vou graficá-lo ali, vocês vão verificar isso agora. E ele vai de 0,6 até 0,65. Observem que, ao contrário do primeiro exemplo ali, né, do reator 1 da nossa associação, esse reator tem um desempenho pior do que se a gente tivesse um reator tubular operando essa parte da reação, tá? Isso acontece toda vez que a gente tiver uma cinética de ordem positiva. A área do reator tubular é a área que sobra dentro da estrutura dessa minha figura, né? Ela está ali entre as áreas do primeiro CSTR e do segundo CSTR, sendo correspondente a toda a área sob essa curva aí, que é a correlação direta, né, de FA0 sobre menos RA em relação à conversão. Então, pessoal, era isso que a gente tinha aí para a nossa aula de hoje. Um exemplo bem clássico, né, da associação de reatores em série, aí, considerando efeitos de CSTR combinado com reator tubular. Uma característica bem comum aí de associação, um exemplo típico de associação de reatores. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!